Hoje a live é exclusivamente pelo Employee Nomination Scheme. Acho que eu falei certo, né? O subclasse 186. Vamos lá. Me diga o que é esse tal desse visto aí, 186, ou Employee Nomination Scheme, né? Olha, vamos tentar, assim, né, explicar para as pessoas que estão assistindo a gente o que significa esse visto. Eu não sei direito onde é que as pessoas que estão assistindo a gente estão na Austrália, já tem um pouquinho de uma noção do que é, né, o caminho para a residência permanente, ou se, né, se as pessoas estão no Brasil ainda ali, dando a primeira live que eu estou assistindo sobre imigração, então eu vou É, tentar aqui, a gente vai, de acordo com o que as pessoas forem comentando, a gente vai lhe direcionando. Mas o muito bem. Employer Nomination Scheme é um visto permanente. Então, é o que as pessoas, né, boa Olha parte das aí. pessoas que estão vindo para a Austrália estão atrás de uma residência permanente. Ele é um visto que depende do patrocinador, do patrocínio de um empregador, né? Então, você precisa ser Tá. nomeado por uma empresa. É um Hum, visto de residência, né? E como todo visto de residência, normalmente ele tem ali uma validade de 5 anos, e aí nesses 5 anos ou você renova essa residência ou você aplica para sua cidadania. E aí tem uns requisitos básicos assim que você precisa cumprir para ser elegível para aplicar para esse visto. Mas basicamente é um visto de residência permanente que depende da nomeação de um empregador. tá. E para quem está fora desse mundo, o que é uma nominação? O que significa ser nomeado por um empregador? Olha, ser nomeado por tem muita gente que fala assim: ah, eu tenho um amigo que já foi para a Austrália antes de mim, e aí ele abriu uma empresa, ele disse que vai me ajudar de qualquer jeito que eu precisar. Infelizmente, a nomeação não é tão simples assim, né? A gente gostaria que Tá. fosse fácil desse jeito, mas infelizmente não é assim. O que acontece no processo de nomeação? A empresa tem uma carência e você é o Tá. profissional que vai preencher aquela carência. Então, por exemplo, eu tenho um café, abri um café, o café está crescendo, né? Eu era dona do café, fazia café, servia café, só que o café cresceu e hoje eu preciso de um gerente. Tá. Então, eu tenho essa carência, aí eu faço umas entrevistas de emprego ali, acho alguém que, né, que cumpre essa carência, e aí eu vou Certo. observar quais são as exigências legais para que a gente consiga fazer essa nomeação acontecer. Então, essa nomeação é a empresa dizendo para a imigração: olha, eu tenho essa carência aqui, eu tentei suprir ela com mão de obra local, mas eu não consegui, então eu quero Hum, nomear essa pessoa que vem de fora da Austrália, né, que não é um cidadão, que não é um residente permanente, para ocupar essa vaga. tá. Basicamente, a nomeação é isso. Mas então, deixa eu ver se eu entendi, ver se o pessoal também está na mesma linha de raciocínio. É diferente de um sponsor, de uma empresa querer, sei lá, aplicar um visto para mim ou querer me ter pela empresa por tanto tempo. É diferente isso, de sponsor e nomination? E como é que é isso? Tecnicamente é diferente, mas para o público, assim, o patrocínio vai envolver as duas coisas. Porque o Tá, sponsor, para termos técnicos, assim, né, da aplicação de um visto, então, se você está falando de um visto 482, por exemplo, que é um visto temporário, que a gente vai falar daqui a 2 semanas, tá, ele envolve patrocínio, que é a sponsorship, envolve a nomeação e envolve o visto. São 3 etapas. O tá. patrocínio é esse conceito amplo que a gente tem, assim, né? Então você precisa sim, Entendi. ser patrocinado. Vai ser o sponsor né, para essa definição meio genérica que a gente dá, assim, mas é que para fins de vistos, a sponsorship é só o governo checando se a empresa legalmente funciona na Austrália. A nomeação Hum, é que olha para o aplicante também, entendeu? Olha para suas qualificações, demonstra que ah, tentou se bem. procurar uma outra pessoa e não achou. Então é só mais Hum. uma diferenciação meio técnica, assim, mas tudo é o E patrocínio da empresa. Tá, e outra diferença, então, é que a gente está falando de um visto de certamente permanência, né? E o de sponsor ele é mais temporário, digamos assim, né? Por uma parte temporária. Ou estou errado? Você vai ter que ser sponsorado de qualquer, patrocinado, né? Você vai ter que ser patrocinado Tá. e nomeado por uma empresa. Só que em alguns vistos isso acontece em 2 etapas, e em outros vistos isso acontece numa etapa só. Então, um Hum, 86, por exemplo, que é o visto que a gente está falando hoje, a sponsorship e a nomination acontecem juntas ali. certo. Mas é a empresa te nomeando e te patrocinando do mesmo jeito. Sem ela, você não consegue aplicar um 86. Tá. É Assim, confuso, né?
É, confuso. É, E eu tô dando uma meio que de leigo para tentar também ver realmente o que as pessoas estão entendendo ou qual que é diferente de cada um. Porque acho que são palavras diferentes, são conceitos diferentes, são vícios diferentes, né? Então é importante entender isso. Mas para fazer esse vício, né? Esse 1886, quais são as etapas? Quais são os primeiros passos para ir para esse rumo aí? tá. Se a gente está falando do 186 de uma forma geral, as etapas são essas: nomeação primeiro e depois visto. Tá? Agora, se a gente está falando das etapas que a pessoa tem que seguir, aí a gente vai falar dos critérios, né? Então, você tem que ter um nível de inglês X, você tem que ter o Skills Assessment feito para a sua área, dependendo de que 186 que você está aplicando. Hum, Você tem que ter qualificado, você tem que ser qualificado naquela área para a qual você está, né, sendo sponsorado. Então, depende um pouco de visto. E eu devia ali ter falado, na hora que a gente define um 186, tem três tipos de 186 básicos, assim, né? Você nossa, tem tem um mais subclasse ainda. Eita, nós. Na verdade, a subclasse é a mesma, é um 86, né? O que muda são Tá. as vertentes. Então, é o que a gente chama de streams, Hum, né? Você tem a entrada streams. direta, você tem a entrada direta, que é aquela que você já aplica para residência permanente, já acabou ali. Você tem o visto de transição, né? Você tem a vertente de transição, então você fica no 482 por 3 anos e aí depois você aplica para um 86. Esse é um Tá. 86 transitional. E você tem também o Labor Agreement, que muitas pessoas conhecem mais o Labor Agreement no DAMA. Tá, que é um Já ouviu? outro desse. É. Já, já. Acho que o pessoal que já na Austrália já tem ouvido falar dessa classificação. Mas então, para fazer essa nominação, esse 186, eu preciso de um skill assessment, como a maioria dos outros vistos, nesse sentido. Se você vai para a vertente do Direct Entry, né, de aplicar para residência permanente direto, você precisa de Skills Hum, Assessment. Para quem tá, não sabe o perfeito. que é o Skills Assessment é o reconhecimento da sua qualificação e experiência, né? Então, você vai ter o que a gente chama de Assessing Authority. Então, você vai ter como é que a gente define Assessing Authority? Você vai ter uma organização específica para aquela sua qualificação, que vai te dizer se o que você estudou e trabalhou te qualifica como um engenheiro, te qualifica como um chefe de cozinha, te qualifica, né? Então, cada ocupação vai ter uma dessas autoridades que vai fazer o reconhecimento da sua profissão na Austrália. Então, ele vai Hum, considerar a sua qualificação e vai considerar a sua experiência. Isso é o Skills Assessment, que a gente chama, o reconhecimento profissional. E no Skills Assessment, ele é um requisito para aplicar para um 186, entrada direta, né? O Direct Entry que a gente está falando. hum, E uma vez que ele é aprovado, você é residente permanente na Austrália, não precisa mais se preocupar com esse negócio de olha visto. aí. Se Olha aí que você está maravilha. se você tá aplicando para um 86 na vertente de transição, que é aquele que eu estava falando antes, né, que você sai do 482 e aplica para um 86, aí você não precisa do reconhecimento profissional, porque ele não é um requisito de entrada para o 482. Tá. Faz sentido? Vários números aí, mas vamos lá. Beleza, então eu preciso disso que eu acesso, como você falou, a etapa tem a nominação e aplicação do visto. É, preciso de inglês? Ou não? Precisa. Precisa de inglês. Tá. O inglês, a gente está falando aqui de regras gerais, tá? Tem exceção para tudo que você puder Isso, imaginar na vida. Então, se você está obviamente. falando de um americano, por exemplo, que está migrando para a Austrália, ele não vai precisar apresentar inglês. Mas se a gente, como aqui a gente está falando em português para brasileiros, né? Exato, A parte das pessoas é claro. brasileira, aí você vai precisar de um inglês nível competent, que é 6 no IELTS, Tá. 50 no PTE, as outras eu não sei de cabeça, cadê? Até achei que seria mais alto. Não, você precisa de 6, mas 6 em todas as Ah, bandas, né? Não é o overall. beleza. Perfeito. Que é importante também, né? Uhum. Perfeito. Skill Assessment, preciso do IELTS, né? Ou PTE. Competent, tem limite de idade. Eu vi que até tem uma pergunta aí, mas as perguntas, pessoal, eu vou fazer. Vão mandando aí, por favor, fique até o final da live que eu vou depois parar esse tempo se a gente já não responder essas perguntas. Mas eu vi que a idade já foi mencionada. Existe uma data limite?
Ou de idade 45 para fazer a anos. aplicação? 45. 45 anos. Tá. Você não pode ter completado 45 quando você submeter a sua aplicação. Tem que ser 44 e 11 meses. 44. Tá, perfeito. Há Antes de exceções aplicar. E para depois. Desculpa. Há exceções para Pode falar. essa regra também, né? Tem exceção para tudo quanto é regra. Mas há exceção para essa Tá, regra, mas a regra é 45 anos. A grande maioria das pessoas só vai conseguir aplicar até os 45 anos de idade. tá. E Antes aí, de, uma vez. Oi, diga, desculpa. O que você falou? antes de, antes de fazer 45 anos, né? Tá, antes de fazer 45, a regra. É, beleza, e quanto é o tempo, qual que é o tempo que demora de aplicação e ter um visto granted, né, ou ter um visto aprovado da subclasse? Olha, como a gente mencionou ali no começo, envolve duas aplicações, né? A nomeação e o visto. Você precisa dos dois aprovados. Normalmente, a imigração vai examinar a nomeação primeiro, para depois olhar para o visto. Mas você não precisa Tá. esperar o resultado de um para aplicar o outro. Hum, O tempo, né, de processamento varia muito. Eu até fiz uma listinha aqui, porque eles fizeram. Tem aquele, eu não sei se você já ouviu falar, mas tem o Global Processing Time, né? Que dentro do site da imigração, você consegue entrar lá, colocar qual que é a subclasse do seu visto e ver quanto tempo mais ou uhum, menos está demorando para eles processarem. No site da imigração, eles falam que o Direct Entry, que é isso que você já aplica para residência permanente direta, está demorando, em média, 7 meses e no máximo 12. Mas a gente 7 tem que meses, tá. de 7 a 12 Um meses, ano, mais ou menos. O um Dama, ano. de 6 a 13. Tá. E aquele que a gente estava falando de transição, do 482 para o 186, de 15 meses a 18 meses. Um ano e meio. Tá. Então, entre as Mas, três. assim, é, um ano, assim, vamos colocar de muita média, né? Bem entre parênteses, uma média. Tá, legal. Mas assim, depois que eu tenho esse visto, aplicou o visto, deu tudo certo, tenho visto aprovado. Ele tem uma validade ou ele é já o permanente direto? Como é que é esse processo depois? Ele é um visto de permanência, né? Então, assim, quando você pega a carta de aprovação, nele diz que ele vai por 5 anos. E às vezes as pessoas se assustam. Nossa, mas eu apliquei para um visto de residência permanente aqui está dizendo 5 anos. Esses 5 anos são só para você, se você não quiser aplicar para a cidadania da Austrália, porque você tem outras cidadanias, você não quer perder, ou por qualquer motivo pessoal, você tem que renovar a sua residência permanente. Mas no momento que Hum, o visto é aprovado, você já é um residente permanente da Austrália, né? Então, dali, a única coisa que você pode fazer a mais é aplicar para a cidadania. tá. Perfeito. E antes, como você falou de duas etapas, né? Isso envolve, obviamente, custos, que a gente não falou ainda. São dois valores separados? É um só? Como é que é isso? E quanto custa, né? Essa brincadeira? A brincadeira é cara. A parte da Eita, nomeação, a parte da nomeação, a gente está falando só das taxas da imigração, né? A gente não está falando das taxas da tá, de assistência nem nada disso. A gente está falando das certo. taxas que você vai De, pagar de para a custo imigração. do visto, né? Exatamente. Custa Tá. $540 a nomeação, que não é tão ruim assim, né? Não, tá, Mas tem uma taxa que você tem que pagar, que é uma taxa que a empresa. É como se fosse um imposto que a empresa paga para o governo, porque como você não está contratando uma mão de obra australiana, você está pagando uma taxa que vai para um fundo, e aí eles vão qualificar australianos para no futuro a Austrália não depender de mão de obra de fora da Austrália. Essa taxa tá. varia de 3 a 5 mil, a depender do tamanho da empresa. Então, se a empresa tem a movimentação anual de até 10 milhões de dólares, essa taxa é de 3 mil. Se a empresa tem a movimentação de mais de 10 milhões de dólares, essa taxa é de 5 mil. Estamos falando da nomeação, tá? A parte da empresa. Tá, No visto, 4.115 para o aplicante principal, tá, 2.160 para se tiver dependente maior de 18 anos e 1.030 para crianças, para 18 anos ou menores, né? tá. Então, falando só de um single uma aplicação são US$ 4.000 mais as taxas. Essa taxa que você falou anteriormente
É a empresa que paga, já que ela está te nomeando, digamos assim, ou isso é custo que eu, como aplicante, vou aplicar esse visto, vou ter que pagar? Olha, há uma discussão sobre isso, mas a recomendação é que a empresa pague. Tá. Então a Há uma primeira discussão parte. aí, porque se você Tá, não, entendi. se o aplicante paga, isso tem que ser informado para a imigração, que o aplicante pagou. E aí a imigração vai olhar com muito cuidado para essa aplicação, né? Porque se você não Uhum. contratou um australiano só porque você não achou, mas aí você está sponsorando alguém que pagou pelas taxas até da empresa, deixa eu dar uma olhada nisso daqui direitinho. Então, assim, a recomendação é que a empresa pague, não tem proibição legal, mas também é uma área meio cinzenta ali. Tá. O pessoal da live já tá fazendo as contas aqui, ó. Acho que a Deia colocou 8.000 com uma família e um filho. Basicamente, não fiz as contas, mas acredito que é isso aí, Vai dar né? por aí. Vai dar por aí. Só Não é as um. taxas da imigração, né? Se você for pagar por assistência, você tem que ver aí quais vão ser as taxas da empresa que está te prestando o serviço Sim, também. sim, exato. Porque, né, que isso fique bem claro, isso só realmente os custos da imigração, digamos assim, né, das taxas do governo para aplicar esse visto. Ó, o pessoal com a carinha de triste aí é fazer o quê, né? É o que temos para hoje. É, sobre a questão, depois de ter, como esse visto é por um empregador, se eu sair da empresa, o que que acontece? Então, é um visto de residência permanente, né? Então, Tá. teoricamente, uma vez que seu visto é aprovado, você poderia sair da empresa. No Hum, entanto, quando a empresa está fazendo o processo de nomeação, ela deixa aquela vaga disponível para você por pelo menos 2 anos. Então, você meio que está assinando um contrato ali de ficar com a empresa 2 anos. sim, Como isso não sim, existe na legislação, o que a gente normalmente aconselha as pessoas é ficarem 2 anos com a empresa, a não ser que alguma coisa muito, né? Ou a sim. empresa não está te pagando direito, ou você, né? Ou tem alguma coisa errada ali com o relacionamento, a indicação é que a pessoa fique por 2 anos. Mas a legislação mesmo não impede que você saia uma vez que seu visto é aprovado. Entendi. É mais um acordo que você faz entre é, empregador e employee, né? Basicamente. É o contrato seria de empresa, é mais com a questão da empresa. Mas assim, estou aplicando esse visto e vamos supor que antes da aplicação eu saia do emprego. Acabou tudo, né? Acabou o sonho ou não tem muito o que fazer? Ou ainda dá Não, para você prosseguir? depende, né? Você, enquanto o seu visto está sendo processado, você depende da análise, né? E se você não tem mais um emprego com a empresa, você não é mais elegível. E uma vez que seu Tá. visto ainda não foi decidido, você deixou de ser elegível, seu visto não vai ser aprovado. É mais ou menos como um visto de estudante, né? Enquanto você está ali no Bridging Visa, você simplesmente decide que não vai estudar mais, cancela o seu COI, não vai mais para a escola, e aí o que acontece com o seu visto? É, muito bem, que bom que você fala isso. É importante falar com os meus alunos, nossos clientes aí. É, tá, mas beleza. A questão é, eu preciso ser nomeado de uma profissão que eu exerça. É, existe uma lista para isso? É acessível para todo mundo? É, onde que as pessoas podem procurar isso? A Tem? lista tem. Tem lista para tudo Tá, que você quiser, para tudo que você imaginar tem uma lista. tá, Esse é o mundo da imigração. Para um 86, para aplicar para um 86, você tem que estar na lista médio-longa, né, que a gente chama. A lista médio-longa é o que te possibilita aplicar hoje. Então, a sua tá. ocupação tem que estar lá. Se você vai aplicar para Direct Entry, você tem que ter experiência de pelo menos 3 anos. Isso é um outro 3 critério também anos. na sua ocupação. Você tem que ter Skills Assessment, né? Falando da entrada direta, você tem que ter 3 anos de Uhum. experiência, você tem que ter o Skills Assessment, você tem que ter o inglês 6 pelo menos. Então, Isso. basicamente, esse visto, desculpa te cortar, mas assim, é o melhor dos mundos, é o melhor dos cenários. Eu tenho experiência, eu já trabalho na área, sou nomeado, tenho inglês, meu visto tá quase aí. Só sucesso. Tá, só sucesso. É Não é saber todos se os você. casos assim, né? Não Mas. é, não, mas é aí que entra você conversar com um profissional ou você se informar, né? É muito Com bonito na certeza. teoria, mas você tem que saber se isso aplica para você. Sua ocupação está na lista?
que é essa lista médio-longa que a gente está falando, né? Sua ocupação está na lista? Se não tiver, infelizmente não tem muito o que fazer, né? Não. Porque é uma lista que Tá, demonstra qual que é a demanda da Austrália atualmente. Se a sua tá. ocupação não está em demanda, infelizmente não tem muito o que fazer. Houve uma mudança muito recente, a gente ainda está ali se familiarizando, né, com essa mudança, que pessoas que estavam na Austrália durante o período de fevereiro de 2020 a dezembro de 2021 e têm uma ocupação na lista curta, também podem fazer a transição para o 86. Não estamos falando de direct entry, Olha. estamos falando de transição. Tá, Mas já é uma novidade. com certeza. Tá, então essa lista, só confirmando, é a mídia de medium long term, né? Tá no Atualmente. site da imigração. Tá, Uhum. perfeito. Existe uma regra de salário que eu tenho que receber de quando eu aplico para esse visto, ou a empresa tem que me pagar um teto para que eu possa ser elegível para isso? Existe, né? Para a maioria dos vistos, a base, né, o floor ali, vão ser 53.900 dólares por ano. Só que, além Quanto? disso, Desculpa? 53.900 dólares por Cinquenta e ano. três mil. Tá, quase 54 Esse é anual. o mínimo. Esse é o mínimo. Você não Mínimo. pode. Tá. Como eu disse, né, tem exceção para tudo. Então, se você vai ver os programas Dama, tem alguns que eles fazem concessão para esse salário mínimo, porque eles estão numa área muito isolada, querem só contratar um barista. E aí eles não têm Certo. condições de pagar 54 mil, porque isso não seria o que um australiano ganharia, por exemplo. Então há Tá. exceções, mas a regra é 53.900. Além Sim. disso, você também precisa considerar qual que é a sua ocupação. Então não dá para você pegar um gerente geral de uma empresa grande, por exemplo, e dizer que você vai pagar 53.900 dólares para ele por ano, porque não faz sentido, né? Então tem que ser um Uhum. salário que faça sentido com o mercado, mas que também não pode ser menor do que 53.900, a não ser que a gente esteja falando ali desses programas, como é o caso do Dama. Tá, perfeito. Mas, de regra geral, eu entendo que depende de cada caso, mas é 50, quase 54 mil, né? Por isso que é tão importante falar com um agente de imigração para ver se a pessoa se encaixa ou não, né? Porque muitas pessoas têm dúvida ainda, né? Ah, mas eu tenho já tudo, já posso aplicar e tudo mais. Pode ser o teu caso, mas não pode ser o do coleguinha, digamos assim, né? A gente Ah, sempre pronto. fala essa expressão. Agora eu que te agradeço o favor. É muito importante a gente entender que a sua situação e da pessoa com quem você fez um churrasco no final de semana não necessariamente são a mesma. Exatamente, exatamente. Muito bem. Vamos lá. Sobre diferença entre o estar, ou a pessoa que for aplicar um visto como esse, estar numa área regional ou não. Existe essa diferença? Tem isso, ou independente se ele está numa cidade grande ou numa cidade regional, ele pode aplicar ou existe essa aplicação de visto? Para quem está aplicando pela lista médio-longa, né? E tem muita gente que fala, eu vou ter que sair de Sydney, eu vou ter que sair de Brisbane, eu vou ter que sair de Melbourne, porque eu arrumei essa proposta com o empregador. Para quem está aplicando para uma que está na lista longa, médio-longa, né, que a gente mencionou, não importa onde você está, a sua ocupação estando ali, você consegue aplicar. Tem, van... Hum, tem vantagem estar numa área regional? Não tinha. Mas com essas mudanças que eu falei que vão acontecer agora no meio, a partir do dia 1º de julho de 2022, as poucas ocupações que estavam no 482 na parte regional e antes não te davam caminho para residência permanente, a partir do meio do ano vão dar, desde que a pessoa também tivesse, né, tenha estado aqui naquele período de fevereiro de 2020 a dezembro de 2021, ela vai conseguir fazer essa transição. tá. Que antes não tinha, não nem se Não. falava disso. Tá, Antes não muito tinha. bem. Antes você aplicava o 482, que não te dava necessariamente, né, esse caminho para residência permanente nas áreas regionais, mas para você ganhar experiência depois, e de repente tentar um visto de skill por patrocínio do Estado. Era uma estratégia um pouco diferente, não era assim um Hum, plano traçado, né? Vou ficar 3 anos nesse 482 e depois fazer a transição para o 86. Era mais para ganhar experiência na área e aí depois conseguir aplicar, seguir com outro planejamento. Mas aí vai ser possível, desde que a pessoa, né, tenha estado aqui na Austrália nesse período que a gente mencionou, a partir de julho. tá.
Perfeito. Que bom. Então, a partir da metade do ano, é, isso é uma dúvida que eu tinha também, não é nada a ver com isso, mas eles fazem essas mudanças de toda a metade do ano por causa do ano fiscal deles? É isso? Normalmente é, né? Quando eles Tá. anunciam o budget, como teve há 2 semanas atrás, É isso. aí tem a Mais ou menos distribuição isso. de vagas, né? Então eles vão dizer, esse Hum, ano que eles fizeram foi, eles tiraram 30 mil vagas para visto de família e passaram para visto de skilled, que é muito empolgante para quem está ali concorrendo por qualificação, né? Que tem uma ocupação e tal. Mas também não é tão empolgante para quem está aplicando para um visto de família, que isso vai significar que você vai ter que esperar mais para ter seu visto aprovado. Então, está sim tá. ligado ao budget. O budget é uma previsão, né, que só entra em vigor quando muda o ano fiscal, e o ano fiscal na Austrália, Uhum. não sei, né, de onde são as pessoas que estão assistindo a gente aí. O ano fiscal na Austrália começa no dia 1º de julho, então essas mudanças que são anunciadas antes da mudança do ano fiscal vão ser implementadas uma vez que a gente entre no ano fiscal novo. Muito bem. Tá. Eu vou começar as situações hipotéticas aí em relação a esse visto, que eu tenho uma pergunta em relação ao visto. Tive o visto aprovado, deu tudo certo, maravilhoso. Posso trocar de emprego? Porque Aprovado? a gente já falou sobre, você comentou, olha, não existe uma regra, mas assim, o recomendável é ficar 2 anos. Mas assim, se eu já tive esse visto aprovado, estou insatisfeito, já estou 1 ano na empresa, posso trocar de empregador? Pode, uma vez que o visto foi aprovado, você é residente permanente, né? Essa nossa Tá. indicação de ficar 2 anos na empresa, porque no processo, no formulário da nomeação, você fala, a empresa fala, me comprometo a deixar essa vaga para essa pessoa por 2 anos. Quando a Hum, gente fala para a pessoa não sair, são por dois motivos básicos. Um, porque está ali na aplicação que você submeteu. E dois, porque você tá. prejudica todo mundo que vem para trás. Hum. Entende? Porque Em que eles sentido? no sentido de que eles fazem esse planejamento para você migrar para a Austrália, então eles estão te dando um visto, estão te dando, né? Você tem qualificação, você tem experiência, você passou no Sim. inglês, não é tão te dando, não é nada de graça. Mas eles deram, mas é Bom um se visto, fosse. é, é um visto permanente, né? E aí você está se comprometendo a ficar 2 anos na empresa, não tem nenhuma punição se você sair, mas se você sai, a chance de que eles vão revisitar essa legislação e fazer ficar mais complicado para as pessoas que estão vindo depois de você Ah, aumenta. muito bem. Tá, tá. De evitar o jeitinho brasileiro. Vamos fazer as coisas certas porque o coleguinha também pode precisar. Né? Mais ou Tá, menos por aí. muito bem. Outra situação hipotética. Se a empresa falir nesse meio tempo, o que acontece? Porque, enfim, né, pode acontecer. Processo de pandemia aí, muitas empresas fecharam, até escolas fecharam, né? Isso pode acontecer com a empresa. Existe essa possibilidade? O que acontece comigo se a empresa, sei lá, declarar falência ou eu mesmo for demitido por cortar staff, cortar funcionários nesses 2 anos? Ah, depois do visto aprovado, sem problema. Antes, Eita, infelizmente, você não tem o que tá. fazer. O visto vai ser negado, né? Se eles pedem os. E aí, como a gente falou, uma aplicação para um 86 pode demorar de 58 dias a 18 meses. Nisso, muita coisa pode Uhum, acontecer, né? Como você mencionou aí, exato. a pandemia foi muito favorável para algumas empresas, mas foi desastrosa para a grande maioria das Exato. outras. Então, assim, se nesse período a empresa não tem mais condição de te oferecer o salário, e aí a imigração, ao fazer a análise do processo, percebe que a empresa não tem, quebrou, o visto vai ser negado, não tem o que fazer. Mas uma vez Eita, que é nós. aprovado, se a empresa fecha, você é demitido, qualquer coisa assim, você vai embora muito bonito com a sua residência permanente na mão, sem problema. Muito bem, muito bem. Eu acho que você comentou, mas eu vou reforçar essa pergunta aqui. A pessoa pode aplicar offshore, ou seja, o pessoal que está no Brasil assistindo a live pode se candidatar a esse visto, ou candidatar, ou enfim, a empresa quer contratar esse profissional. É possível fazer isso ou é só dentro da Austrália? É possível fazer, mas é o que eu falo para as pessoas durante a consulta, né? Eu não sei como que essa mensagem chega para eles no Brasil. Eu não sei se a gente explicar o que é um Skills Assessment faz sentido para quem está no Brasil. Né? Então, assim, a prova Certo. de inglês você pode fazer o reconhecimento. Qual que é a chance também de você, a não ser que você seja um destaque gigantesco na sua área, qual que é a chance de você conseguir uma entrevista de emprego estando fora? Não só Certo. conseguir a entrevista de emprego, conseguir o emprego.
e conseguir o patrocínio. Tipo, você é tão incrível, nunca vi você trabalhando, tá? Mas você é tão incrível que eu vou te sponsorar para poder te dar um visto para você vir morar permanentemente na Austrália. Sim. Então, teoricamente é possível, mas É. Parece é muito improvável. lúdico, né, quando você fala assim, no sentido de que, poxa, poxa, tem um monte de gente aqui na Austrália, né? Tem muitos estudantes aqui, ou muitos profissionais que já trabalham na área. Por que que eu vou esperar uma pessoa que está fora da Austrália, que tem que aplicar um visto, esperar ele chegar para poder trabalhar, né? Eu acho que é isso. Assim, pode acontecer, obviamente, se você é um realmente profissional muito bom aí, de um médico super renomeado, ou um profissional de TI com muita experiência, muita bagagem, mas realmente acho que estando aqui as oportunidades aparecem, né? Eu acho que é essa a mensagem que você está falando. É Legal. assim, né? O que É, eu falo, a gente quando, desculpa, a gente quando faz o planejamento, não adianta só eu falar para você te dar um plano impossível ou quase impossível, né? certo. Que nem eu posso dizer bem assim, olha, você tira 8 no IELTS e aí você consegue aplicar offshore para patrocínio do Estado. E aí a pessoa sai toda empolgada da consulta, nossa, que maravilha, né? Só preciso tirar 8. Aí faz a primeira prova, tira, sei lá, 4 no Brasil. Então não adianta você traçar um plano que seja impossível, né? Assim, é bom você falar que existe essa possibilidade, é o que você mencionou, e profissionais de TI provavelmente vão conseguir demonstrar o que eles têm de conhecimento, mesmo sem estar fisicamente na Austrália, né? Então, de repente, sei lá, consegue fazer um projeto à distância, ele se destacou e a empresa quer muito essa pessoa trabalhando aqui. Mas é pouco provável. Tá, perfeito. Outra pergunta sobre a questão da empresa ainda. Existe algum limite de funcionários que a empresa tem que, para poder me patrocinar, ou, sei lá, de repente, o cash flow da empresa, quanto que ela gera de lucro pro estado, ou pro país, enfim, existe um limite disso também? Olha, cada ocupação vai ter as suas restrições ali, né? Tem umas Ah, ocupações que tá. falam que a empresa tem que ter pelo menos 1 milhão de turnover. Tem ocupações Hum, que a empresa tem que ter pelo menos 5 funcionários. Então depende um pouquinho de qual que é a ocupação da pessoa. Mas também é importante você pensar o seguinte: se eu estou numa empresa que tem 20 pessoas, eu estou sendo contratado para ser o gerente. Faz sentido ter um outro gerente? é, Não faz vai muito, né? depender, Então, não assim, tem que ter faz. tem umas coisas que são senso comum, né? Que você tem que pensar, calma aí. Sim, Só precisa de um maestro para essa orquestra aqui, né? Não precisa de dois. Então, tem coisa que você tem que usar o senso comum, mas tem coisa que está na legislação que é específico para aquela ocupação. Então, a gente tem, quando a gente faz a análise migratória, a gente vai ver essas limitações também. tá. Por isso, pessoal, né, agendem a consulta para falar com o agente de imigração. É, uma última pergunta antes de a gente ir para as perguntas do pessoal aí, que eu já vi que tem várias. É, acho que a gente já falou isso, mas se eu for aplicar uma família, né? Eu, minha esposa e de repente eu tenho mais um filho. É, eu posso incluir eles nessa aplicação? Eu aplico primeiro e depois incluo eles depois? Como é que é esse processo? Olha, normalmente você inclui todo mundo, né? Tá todo mundo na Austrália Tá? no visto de estudante, vamos para o 86, vai todo mundo junto para o visto 86. Enquanto ele está sendo processado, né? Então, sei lá, vamos falar de um casal que, né, que estava numa união estável aí, e aí era era o dependente, tinha o dependente principal, desculpa, tinha o aplicante principal, tinha o dependente. No meio desse Certo. processamento de 1 ano e meio, como a gente está vendo aí, o relacionamento acabou e essa pessoa está se relacionando com uma outra pessoa, fez o reconhecimento ali da união, não sei, passaram-se 12 meses desse processamento, ele já com esse relacionamento novo, é possível Tá. fazer uma mudança de circunstâncias. Então, você vai tirar um aplicante Hum, dependente e vai incluir um outro aplicante dependente. Então, normalmente é antes ou durante. Depois, você não inclui, né? Você já está com a residência permanente na mão, você não inclui. O que você pode fazer é uma hum, outra aplicação. Então, se você começou um relacionamento, depois que são 8 meses foi aprovado, você vai fazer um partner visa, por exemplo. certo. Tá. Porque aí eu já sou o, digamos assim, australiano e eu quero incluir a minha parceira ou meu parceiro e assim por diante, ou meus filhos, se Exatamente. E chegou. lembrando Muito bem. também que para você fazer um partner visa, eu sei que esse não é né, o foco da nossa conversa de hoje, mas para você fazer um partner visa, como a Aninha explicou na live que ela fez com você, você pode ser um Comigo, residente exatamente. permanente. Foi assistir.
você Tá, pode ser um muito residente bem. permanente, não precisa ser um cidadão. Então, uma Tá, vez que seu 86 seja aprovado, você já é elegível, né? Teoricamente, também temos as exceções, para ser sponsor tá. de um parceiro ou uma parceira. Perfeito. Ótimo. Eu acho que deu para esclarecer, para mim, pelo menos, ficou muito mais claro. Vamos ver o que o pessoal Bom, está fazendo perguntas aqui. Nossa, quantas pessoas, deixa eu ver. Deixa eu vendo as perguntas aqui. Vamos usar o conhecimento da moça. Aqui, vamos ver. O Felipe Travisani. Para aplicar para o 186 Direct Entry com assessment validado em uma posição de Long-Term List, as experiências passadas precisam ser também na profissão que está na lista ou podem ser correla correlatas? Ou pode ser correlacionadas? experiência, bom, imagino que ele queira dizer assim, né? Experiência relevante, que não é exatamente a mesma coisa. Não sei se eu li a pergunta como você entendeu, mas eu acho que é isso. Se ele já tem uma profissão naquela lista para aplicar para esse 186 e ele tem experiências relacionadas, ou tem que ser relacionadas com a profissão que ele vai fazer. As experiências, os 3 anos de experiência que 186 exige, tem que ser relevantes para a ocupação para a qual você está sendo nomeado, né? E são três Tá. anos de experiência full time, viu? É bom também que as pessoas estejam cientes disso. Ah, Três não anos pode de ser part-time. experiência full time ou part-time equivalente. Ah, então pode ser part-time, mas aí normalmente o tempo vai dobrar, possivelmente. Tá, muito bem. Ah, que bom que existe a possibilidade também, né? Tem o R Melo. Tem uma quantidade limite de vistos para um 86 concedidos por ano? Número de vagas para esse visto? Olha, eu tenho que até olhar aqui como é que ficou no orçamento novo, né? O que eles fizeram foi aquilo que eu falei, eles passaram 30 mil vagas que eram antes destinadas para a família e foram para a Skilled, e é o Skilled programa todo, né? Então, tem sim, eu não vou saber de cabeça aqui quanto é que é. Posso dar uma olhada, a gente Tá, coloca depois. perfeito. A Aline Louise, essa lista médio-longo é por estado ou geral da Austrália? É geral. Então, assim, normalmente é uma lista geral, a não ser que a gente esteja falando do Dama, né? Que aí o Dama é aquele programa, o Dama, o Dama é a assinatura. Então, assim, o que você tem no programa migratório hoje não deixa só os aplicantes insatisfeitos, deixa os empregadores também, porque a gente vê algumas ocupações, como Child Care Worker, por exemplo, que está em alta demanda, mas o pathway para residência permanente é muito complicado. Então, o Certo. DAMA é um acordo entre a área regional e a imigração para abrir exceções ao programa geral Hum, como ele é hoje. Normalmente, você vê as pessoas falando de DAMA quando elas passaram dos 45. Mas essa certo. não é a única regra. Então, tem ocupações que estão no DAMA que não estão em outras listas. Então, assim, se a gente não está falando do DAMA, se a gente está falando de um 86 só, né, um Direct Entry, por exemplo, é a lista medium long, não interessa onde você está. Basicamente, a Tá, resposta, a regra é essa. Mas o DAMA, que é um perfeito. programa que é meio que uma exceção, pode sim ter umas ocupações diferenciadas. Legal. O R. Melo, novamente, pergunta: precisa permanecer no emprego por algum tempo após conseguir o visto? A gente já comentou isso, basicamente, de regra, me ajude se eu estiver errado. A recomendação é ficar 2 anos na empresa depois que você tem o visto aprovado. Pelo menos 2 anos na empresa, ainda que seja o período total, entendeu? Porque como não existe isso na legislação, como isso está só na aplicação da nomeação, é uma zona cinzenta, assim, né? Mas se você passou 2 anos, não tem muito o que questionar, independentemente de que se foi antes ou depois, pelo menos você passou os 2 anos. A recomendação é que você saia em bons termos com a empresa, né? Que você não brigue com Sim, ninguém, saia numa boa. Bom, mas essa é uma recomendação para a vida, né? Não é só para um 86. Teoricamente, não tem que eles fazerem, assim, mas a recomendação é essa, até para evitar aquela revisão dos programas que a gente tem hoje, para fazer um programa mais rígido, por conta das pessoas não estarem cumprindo o que elas falam tão felizes da vida de cumprir na hora que elas aplicam o visto, né? certo, perfeito. É,
O nome dela acho que é Shen Chen. É, está escrito aqui, 186 serve para todas as áreas? Não sei se eu entendi a pergunta também, mas ficou muito flat. 186 serve para todas as áreas? Acho que não, né? Porque é pela lista de long term apenas, não é short term. Acredito que é isso que ela está A querendo. partir do meio do ano, como a gente falou ali, né, quem tem uma ocupação na short term list, desde que tenha estado na Austrália naquele período em fevereiro de 2020, dezembro de 2021, vai conseguir fazer a transição para um 86. Então, hoje a situação é só para medium long term list, mas a partir do meio do ano a previsão é essa daí. Agora, também não entendi muito se ela quis falar área geográfica ou área de atuação profissional. Deixou. Você é especialista, não vou conseguir também te ajudar. Eu vi que o Gustavo aqui colocou um boa noite, Gustavo, muito obrigado. É, vamos ver aqui o AF Sena. É possível aplicar sem os 3 anos de experiência full-time, mas já trabalhando na área na Austrália? Olha, não é a Respira, regra. respira. Não é porque essa não é a regra, né? É difícil de eu falar. Não, a regra é que não. Tá. Em alguns casos, a gente argumenta, por exemplo, o curso de engenharia, que é um curso um pouco mais longo no Brasil do que é aqui, a gente às vezes tenta argumentar que no último ano de faculdade, para quem já estava trabalhando, você já estava trabalhando naquele skill level, né? Mas isso é um argumento, não é o preto no branco. A legislação fala 3 anos no seu skill level, que teoricamente é quando você terminou ali a sua qualificação, e fala de experiência full time. Tudo que você tenta fazer fora disso adiciona riscos ao processo. Esses riscos podem ou não ser tomados, isso vai ser uma decisão, né? O agente vai orientar, mas a decisão é do aplicante ali, do que ele quer fazer. A regra são 3 anos full time. Tá. Vou complementar com a pergunta da Michele Mendes. Ela coloca assim: a experiência de trabalho só é válida depois da formação superior? Ou qualquer experiência datada na carreira em qualquer momento é válida? Então, quando você vai, eles falam 3 anos de experiência full time no seu skill level, né? Como é que você vai saber se você já está trabalhando, que você já tem experiência no seu skill level? Aí a gente usa o dicionário de ocupações, que é o famoso ANSCO. O ANSCO que fala, né, que se você não tem qualificação formal, tantos anos de experiência substituem a sua qualificação formal. Então, teoricamente, a partir daqueles X anos de experiência, ainda que você ainda não tivesse terminado a sua qualificação, você já está atuando no skill level. Então, a regra é que normalmente depois da graduação, mas de novo, a gente tem que dar uma olhada caso a caso. Tem casos específicos que a gente consegue considerar a experiência ainda antes da qualificação ter sido concluída. Tá, perfeito. A Juliana, acho que fez um comentário, não é nenhuma pergunta. 186 seria consequência do sponsor? Sim, o Sim. nome dele é isso, Employer Nomination Scheme. Então tem que ter patrocínio, né? E aí a gente ficou ali naquele começo tentando definir a diferença entre sponsorship e É nomination, isso. mas depende do patrocínio da empresa, sim, com certeza. Tá, perfeito. A Josi colocou aqui. Eita. Voltou a pergunta aqui. Tem o pessoal entrando na live, tem que voltar tudo. Mas seria, ela pergunta sobre o limite de idade, acho que a gente já falou isso, que era 45 anos, né? Uhum. Não completados. E deixa eu ver aqui mais perguntas. O pessoal caprichou nas perguntas aí, estão mandando bastante. Estou até tendo dificuldade para achar todas elas aqui, porque o pessoal entrou bastante. Vamos ver se eu vou achando as perguntas. 2 anos. Muito bem. Eu acho que é isso. Já estou chegando lá. Muito bem, olha, eu gosto de ver bastante gente na live assim. Pode aplicar fora da Austrália? Achei ela aqui. A gente já falou sobre isso também, né? É possível, mas, né, tem que ter um bom senso e ver se realmente você é um pessoal
ultra mega qualificado, digamos assim. E assim, é o que eu falo, assim, é difícil você fazer um planejamento. Quando a pessoa busca um agente de imigração, ela quer um planejamento, ela quer certezas, né? E aí fica Uhum, difícil você traçar um planejamento assim com certeza de uma pessoa que está no Brasil e nem começou a procurar emprego. Se você está no Brasil, quer aplicar offshore, entra no Seek, né, o site de procura de emprego aqui da Austrália, entra no Indeed, vê se tem vaga na sua ocupação, começa a mandar e-mail, faz entrevista através do Zoom, né? Estamos aí na era da tecnologia, faz entrevista do jeito que você conseguir exatamente. fazer. Se o empregador falar, nossa, seu currículo é incrível, descobre um jeito de eu te trazer para a Austrália, aí marca uma consulta com o agente de imigração, vê se a empresa é elegível, se você é elegível. É possível, não é fácil. Mas assim, né? Eu acho que até você ter o sim, você só tem o não, né? Então entra nos sites, procura os empregos, vê como é que tá a demanda de emprego para a sua área aqui na Austrália e vê se é possível. Inclusive já falar com eles, olha, eu consigo ir, mas só consigo ir se você me der um visto. E aí, dá para conversar nesses termos? Não tem nada a perder, né? Perfeito, com certeza, né? Toda tentativa é válida. O Uhum. Alexandro colocou qual telefone? Possivelmente, eu acho que a melhor maneira é entrar no site da Seven, né? Lá vai ter todas as informações de fazer essa consulta. Não sei se é o telefone da IP, se é telefone, se ele está no Brasil, se ele está aqui, é, mas, Alexandre, eu acho que é só entra no site aí da IP e da Information Planet que vai ter todas as informações, aí você vai saber com quem falar. Vamos ver se eu tenho mais dúvidas. Eu acho que. Vamos ver se entrou mais alguma coisa aqui. Mas a princípio é isso. Pessoal, se tiverem mais dúvidas, por favor, mandem aí, que a gente já está quase encerrando a live. Só quero ver se tem mais alguma pergunta e a gente já termina por aí. Boa noite, Tiago Soares. Boa noite, Tiago. Tenho um sponsor e quero aplicar para o Visa 186. Tenho mais de 10 anos de experiência na área e ele quer me levar e eu quero ir para Perth. Sou elegível? Sou engenheiro. Olha, teoricamente sim, a gente está falando que falou tem um sponsor, ele está já no 482 e está indo para um 86, já cumpriu os 3 anos de experiência ali com o empregador dele. Ou, né, se estiver falando de um direct entry, a gente tem que voltar ali para aquela conversa que a gente teve um pouquinho mais cedo. Tem que ter os 6 no IELTS em todas as bandas, tem que ter o Skills Assessment aprovado, né, pelo Engineers Australia. Então tem que ver se ele preenche os requisitos. Mas em teoria, sim. Agora, é uma empresa que precisa de um engenheiro, também precisa ser feita essa análise, né? Hum, Provavelmente, né? Vai ser uma empresa ali de construção e tal, de engenharia, sendo uma empresa onde a gente consegue justificar essa necessidade do profissional. E ele preenchendo os pré-requisitos, teoricamente, sim, ele consegue aplicar. tá, perfeito. É, o TMPMO, não sei nem o nome dele, mas vou ler a pergunta aqui. Eu chego agora com 41 anos, intercâmbio de inglês. Faço 45 em 2026. Tenho alguma chance do visto permanente? É uma pergunta muito ampla, né? Até eu que trabalho no intercâmbio, tem que ver histórico, tem que falar com a Tâmara, marcar né, uma consulta com a agente de imigração, porque é muita coisa em jogo, né? Não é só idade, não é só a questão do inglês, eu acho que tem muito background do estudante, né? A vida da E é pessoa. importante que as pessoas entendam que quando você faz uma live como essa que a gente está fazendo, a gente tem a intenção de explicar um programa de uma forma genérica, né? E não é que a Muito gente bem. esteja aqui segurando informação, não, eu preciso que você marque uma consulta, porque É, senão eu não faço o dinheiro da consulta. É que exato. cada situação é tão diferente uma da outra, e é a vida de uma pessoa que a gente está falando. Você precisa de análise, você precisa entender qual que é o background dela. Senão eu digo, sim, é assim, vem. Aí ele faz as malas dele, vem e vai começar a estudar o primeiro curso, não tem qualificação nenhuma no Brasil. Aí ele vai falar, mas você disse que podia. Então, assim, é uma responsabilidade grande, né? É importante que a pessoa tenha essa análise, tenha alguém que está ali olhando para a vida dela. Olha, eu fiz tudo isso aqui na vida. Qual que é a minha chance de pegar um visto? Chance tem, Exato. teoricamente, 41 anos, ele tem 4 anos, 3 anos, né? E 11 meses aí pela frente. Se ele já tiver uma carreira sólida no Brasil, tiver só trazendo essa carreira para cá, são 3 anos para ele atingir o nível de inglês e achar um empregador que queira patrociná-lo. Mas aí também vamos lá, visitar a lista, né? Ver se a ocupação É, dele tem demanda, tem todos esses detalhes.
Perfeito. Pessoal, vou fazer mais duas perguntas aqui, porque o tempo também está um pouco limitado, da Tâmara, e ela cobra muito caro. Então, vou fazer mais duas perguntas e a gente vai encerrar a live. Obviamente, estou brincando, né, pessoal? Levem na esportiva, pelo amor de Deus. É, mas vamos lá, o R. Melo, novamente, existe algum critério usado oficialmente pelo governo para priorizar a análise de aplicações? Por exemplo, quem tem mais experiência tem prioridade? Boa pergunta essa. Para processamento do visto, eu imagino que ele esteja falando, né? Isso. A Uhum. Alexandra aqui da Seven, que é uma outra agente também, tá, né, que está em Adelaide, ela fez um vídeo um dia desse muito interessante sobre a PM-SOL, que é uma lista de prioridades, né? Então, o governo usa essa lista de prioridades quando eles estão analisando os vistos. É bom dar uma olhadinha, são 44 ocupações nessa lista que eles usam para... Né? Então, se você fez uma aplicação hoje que está fora dessa lista de prioridade, ela está subindo, teoricamente, ali na lista, ela está subindo ali, está andando, né, para ser analisada. Veio uma outra ocupação, que é na lista de prioridade, ela está na frente da sua. Então, tem muita gente que está sentindo que, né, os vistos estão demorando muito para serem processados, provavelmente porque essa pessoa está fora da prioridade da Austrália hoje. Vale a pena assistir o vídeo, então procura, bota no Google mesmo, PM Sol, e aí você vai conseguir ver a lista de prioridade da Austrália hoje, essa é a prioridade deles para processamento. Perfeito. Tá. E por último, a FAB, acredito que é FAB, aplicamos para o 482 como Landscaping Gardener. Teoricamente, teríamos que ficar 2 anos no sponsor, depois aplicar mais 2 anos, no terceiro ano poderíamos aplicar para o PR. Alguma mudança? Acho que não é nem Não tem uma desse vídeo mudança. específico. Não na verdade, eu imagino, É? se Tá. não me engano, o Landscape tá no Gardner, tá na lista curta, se não me engano. Então, se esse é o caso, porque o fato dela ter dito que ela está no primeiro visto de 2 anos, que ela teria que renovar esse ano, renovar esse visto, me diz que ela está numa ocupação de lista curta, né? Porque o 482 curto, ele só pode, o máximo de duração dele é de 2 anos. Então, sim, a partir de 1º de julho, né, você estaria elegível. Hoje as regras ainda não estão em efeito, mas você teria que cumprir 3 anos no seu 482 na lista curta, para então conseguir fazer a aplicação para um 186 para residência permanente. Lembrando que esses são requisitos complementares. Então, além da sua ocupação estar na lista curta, você tem que ter estado na Austrália naquele período que eu já mencionei, de fevereiro de 2020 até 2021, para ser elegível para fazer essa transição do 482, lista curta, para um 186, a partir do dia 1º de julho. Tá, perfeito. Acho que uma pergunta muito curta, só para finalizar a live. A Aline, ela mandou aqui de novo. Pode ser o PTE? Na verdade, acho que a gente comentou lá no início da live que pode ser tanto o IELTS como o PTE, certo? IELTS, TOEFL, PTE, OET, CAE, todos esses podem. Pode ser. Tá, Uhum. Todos esses perfeito. são. Então é isso, pessoal. Vamos finalizar por aqui. Já estamos quase 1 hora de live aí. Muito obrigado. Quero agradecer primeiramente a Tâmara por esse espaço, né? E pela essa hora maravilhosa aí, tirando dúvidas sobre esse visto. Espero ter esclarecido todas as dúvidas. Eu vi que o pessoal mandou várias dúvidas aqui. Desculpa, pessoal, não li todas elas, mas fiquem ligados aí tanto no Instagram da Seven como da Information Planet, que a gente vai postando mais lives e possivelmente vamos repetir várias delas para justamente tirar todas essas dúvidas. Eu sei que é muita coisa, às vezes é muito complicado, às vezes é muita informação, mas casos específicos, né? Como a Tâmara também falou, aqui a live, o intuito da live é explicar, né, e dar principalmente os principais requisitos e aí né, vai diferenciar de cada caso. Cada caso é um caso, não coloque o visto do amiguinho no seu visto, né? Fale com a Tâmara aí, ou o pessoal da Seven, ou também fale com o pessoal da IP que a gente direciona aqui, né? Já que a gente é parceiro. Mas é isso. Primeiramente, agradecer o pessoal que mandou todas as mensagens aí. Obrigado por ficarem até o final. Tâmara também, muito obrigado pela sua disposição.
E é isso, se você quiser falar um agradecimento aí, fique à vontade, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que estava aqui com a gente. Obrigada a você, Márcio. É o que você falou, né? A intenção é só essa, de dar um overview. Cada um pode fazer sua pesquisa, ver se a sua lista, né? Se a sua ocupação está em demanda. Conversa, a IP tem uma noção, assim, né? De cursos e tudo. Então, assim, é bom você estar cercado de profissionais, ter informação para, então, tomar a sua decisão. Estamos aqui na Seven se precisar, marca uma consulta com a gente, é através do site, né, sevenmigration.com.au, Muito bem. e vamos nos informar para poder fazer um planejamento aí sólido e conseguir chegar nos objetivos migratórios na Austrália. Obrigada, Márcio. Sem dúvidas, vamos trabalhar juntos, né? Que a questão de estudo e imigração estão relacionadas também. Muitos clientes, né, fazem a consulta com vocês e daqui a alguns anos, né, pegam o seu visto ou já não viram um residente já de primeira, né? É isso que a gente quer, ajudar esse povo. É isso aí. Até mais, pessoal. Muito Até a próxima obrigada. live e a gente fica por aqui. Tenham um bom dia, boa noite a todos. Valeu, Boa tchau, tchau. noite, bom dia, tchau, tchau.